Para nós alterarmos o resultado, e isto é muito utilizado em termos de dados, vamos imaginar que eu queria uma lista apenas com todos os endereços. Nós podemos utilizar maneiras manuais de fazer isso acontecer. Eu vou aqui apagar esta linha e reparem que aqui eu tenho de facto todos os endereços de todos os utilizadores. Mas se eu quiser guardá-los todos vamos imaginar que eu quero guardar numa lista para analisar se há vários utilizadores a viver na mesma cidade, por exemplo. Eu posso então criar aqui address list, começar com uma lista vazia e para cada utilizador eu vou a address list e adiciono cada endereço. Olha, mesmo assim. No final, vou imprimir o address list. Crio uma lista. Para cada utilizador na API que nós fomos buscar à internet, adicionamos o endereço, o objeto endereço, e no final vamos imprimir este conjunto de endereços. Ok, não está num bom formato de apresentação, mas ele imprimiu tudo. Agora vamos imaginar que queremos saber se há alguma cidade onde vários utilizadores vivem ao mesmo tempo. Bom, aqui o que é que eu vou fazer? Vou fazer algo semelhante, portanto for user and users. Vou fazer for address in address list. E vou para já imprimir, cada address é um objetinho destes, está bem? Aqui. Vou imprimir, portanto, estou à procura de city. Address city. Ok, e aqui eu concluo que não há duas cidades iguais, nós podemos até modificar para que houvesse, mas vão haver casos em que vocês vão querer realmente agrupar ou saber alguma informação sobre dados em específico. E para isso, entra aqui em jogo três funções que são o map, o filter e o reduce. Para este exemplo, eu vou utilizar uma outra parte desta API que não representa utilizadores, mas representa to-dos. To-dos são afazeres, uma coisa que está para ser feita ou não. São objetos mais simples, mas permitem-nos trabalhar estas funções map, filter e reduce para alterar, filtrar e reduzir todos estes to-dos. Então aqui vou substituir para to-dos. E vamos simplesmente imprimir de maneira simples. E vamos obter todos os to-dos numa lista, neste caso vertical. São 200, eu acho, ou 100 ou 200. Portanto, vai aparecer aqui uma lista maior. Agora, vamos imaginar que eu queria criar uma lista nova, sem recorrer ao append, utilizando a função map, uma lista que contém apenas os títulos dos to-dos. Para isso eu vou então utilizar a função map. Map pega num elemento iterável e altera para outra lista com o mesmo tamanho, mas cujos valores são diferentes. Antes de pegar nos to-dos, vou comentar estas duas linhas e vamos experimentar com um objeto uma lista bastante simples. Se eu tiver números igual a 1, 2, 3, 4, 5 e eu quiser os dobros destes números, eu vou utilizar então a função map e de map eu vou colocar também uma função lambda que nós falamos, em que eu coloco o elemento e retorno o dobro. Eu aqui tenho de escrever uma função anónima, lambda, uma função sem nome. Lambda, posso lhe chamar x, normalmente em termos de nomes variáveis, queremos que o nome da variável tenha a ver com o que é que ela representa, mas neste caso x pode representar um número, e retorna x vezes 2, portanto o dobro. Temos a função lambda que é executada e temos a lista que vai ser trabalhada. Daqui vai sair um objeto map, ou seja, uma coisa iterável, que realmente contém todos os números, mas eu preciso de transformá-lo numa lista novamente. E aqui vamos então imprimir os dobros dos números. Reparem que numa linha só, a função map pegou em cada um dos números e retornou o dobro.
De map sai um objeto iterável, consigo fazer for número dobro in dobros números, estão a perceber? Mas tenho que transformar numa lista normal para ser mais facilmente trabalhada. Como é que nós vamos, então isto seria o map, como é que nós vamos facilmente aplicar isto na questão dos to-dos para obter uma lista de apenas os títulos? Em vez de estarmos a fazer append manualmente, vamos fazer títulos igual a, e vamos seguir neste caso o mesmo padrão, posso fazer copy e paste. Mapa, aqui em vez de x vou chamar to-do, para cada to-do vou fazer alguma coisa, já vou substituir isto, e estamos a trabalhar na nossa lista de to-dos. Então, para cada to-do vou transformar um to-do apenas no título de cada to-do. Vou acessar a cada, acho que é title, cada title de cada to-do e isto é retornado, passa a ser automaticamente colocado nesta lista de títulos. Portanto, aqui vamos fazer print de títulos, portanto vamos também retirar esta parte aqui, isto deixa de ser necessário, esta sintaxe é mais otimizada e passamos a ter uma lista só de títulos e não uma lista de to-dos. Daqui eu poderia tirar outros insights. Títulos é apenas um exemplo, mas poderia ser, por exemplo, obter apenas os salários, no caso de contas bancárias, para fazer um estudo só para os salários. Portanto, isto seria a função map. A função filter, ela vai ser semelhante. Em vez de retornar uma lista com o mesmo tamanho cujos elementos estão alterados, é o contrário. Uma lista com um tamanho diferente, mas cujos elementos são idênticos. Ou seja, aqui o meu filter pode ser, vai sair daqui uma coisa verdadeira ou falsa e não um novo resultado. Se eu meter true, tenho que transformar isto em filter, não é? Ou pôr números grandes. Exatamente, ou números grandes, vamos deixar estar assim. Vamos ter que também ter um 60, 70 e 80. Daqui eu não vou utilizar o map, que transforma, vou utilizar o filter, que filtra, e para cada número eu vou devolver uma coisa verdadeira ou uma coisa falsa. Se eu meter verdadeiro, literalmente verdadeiro, todos os números, vou retirar ali aquela parte, todos os números vão ser devolvidos. Ou seja, nesta minha nova lista, todos os números vão constar. Se eu disser que o que estiver aqui é falso, nenhum número vai constar. Porquê que é isto importante? Porquê que é importante nós sabermos isto? Porque daqui vai sair a nossa condição. Se x for maior do que 50, incluímos o número. Se não for, não incluímos. Só vai dar true às vezes para estes números, para os outros vai dar false, não vão ser incluídos nesta nova lista. Portanto, vamos só verificar como está aqui feito, como realmente acontece. Map, uma lista com o mesmo tamanho, mas com os valores alterados, com valores diferentes. Filter, uma lista com um tamanho diferente, mas os valores não variaram mesmo, não alterámos os valores. Continua na mesma a ser 60, 70, 80. E ainda há uma que tem de ser importada, mas que é na mesma importante fazermos, que é o reduce. O reduce serve, por exemplo, para obter uma soma total. Eu vou transformar estes números todos na sua soma total. Então aqui vou pôr soma igual a reduce. Vou fazer enter, que ele importa automaticamente. E aqui temos uma lambda function, mas que aceita dois elementos, dois parâmetros, A ou B, e retorna um resultado que vai iterando entre eles. Portanto, aqui vou fazer o A ou B, fica o A mais o B. O que é que ali não gostou? Continuando. Aqui vou então imprimir a soma de todos os números. E vamos dar play. Faltou, já sei o que é que faltou. Faltou realmente aqui eu colocar os números grandes. Olha, podemos fazer os números grandes, assim estamos a fazer duas operações ao mesmo tempo, não é? Vai ser a soma apenas destes três. Filtrei e depois somei apenas estes três. Esta função reduce, a maneira como ela funciona é: pega nos dois primeiros elementos, junta-os, A mais B. Então aqui passa a ter 3. Neste caso, se eu trabalhar só com os números, é o que a gente realmente vai conter. Está bem? Não vou trabalhar com os números grandes, para já. É a soma destes números iniciais.
A e B é 1 e 2 e passo a ter A mais B, que é 3. 3 mais o número seguinte passa a ser o B, A, B, 6. 6 passa a ser o A. 6 mais 4 passa a ser 10. 10 mais 5, 10 é o A, 5 é o B, e por aí vai. Há um número que é acumulado e há um número que é o seguinte. Vamos agora transformar isto no nosso caso dos to-dos. Aqui eu vou então poder filtrar os meus to-dos para apenas conter os to-dos que estão completos, mas o reduce neste caso específico não faz muito sentido porque não há nada aqui que eu consiga somar. Consigo obter o total de to-dos completos, só tenho que fazer len, mas se eu tivesse aqui, por exemplo, um valor numérico, tipo um valor de conta, ou a idade, permitiria-me fazer uma média, uma soma. Então vamos lá. To-dos completos é igual a... E vamos utilizar a mesma lógica. Vamos filtrar apenas os to-dos. Eu vou pôr aqui um comentário a separar. Apenas os to-dos que estão completos. Então, apenas o to-do que está... Portanto, o to-do completed. Porquê é que eu não preciso meter isto igual a true? Porque cada to-do já traz um true ou um false, está bem? No Python é com F maiúsculo e com T maiúsculo. Isso é automaticamente convertido. Podemos apagar tudo isto. E vamos então imprimir os to-dos completos. Vai ser uma lista apenas com to-dos cujo completed é true. Portanto, eu filtrei, não alterei os to-dos para uma coisa nova, apenas obtenho to-dos que sejam true. Se eu quisesse saber quantos to-dos completos eu tenho, é muito simples, faço len disto. Saíram-me 90.